Fala galera, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo e eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre um pequeno livro. Esse aqui, Ego Transformado, do Timothy Keller. Muito bom, tô com ele há mais de uma semana, mais ou menos. É um livro bem barato, acho que tá na faixa de R$10. E assim, extremamente denso. Eu não sei como é que o cara conseguiu colocar tanta coisa em um espaço tão pequeno, e as letras são grandes e não é não tem muito texto nele, né? Mas assim, é de uma densidade, de uma revelação incrível e acho que marcou muito, assim. Eu tô até agora sem saber como lidar com tanta informação útil, assim, e benéfica pra vida, né? Então não tive como não trazer pra vocês a resenha dele. Então, aqui para falar com vocês hoje sobre ela. Vamos lá, o subtítulo do livro é A Humildade que Brota do Evangelho e Traz a Verdadeira Alegria, né? Ele começa com uma pergunta, né? Quais são as características de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus, né? Como que a intervenção e a transformação que Deus opera no nosso interior, ela transparece? Quais são os efeitos disso? Aí você fica pensando, né? Ah, são comportamentos mudados, né? Você fumava, não fuma mais, você bebia, não bebe mais. Mas a transformação que Deus opera vai muito além disso, né? O que Ele faz é interno, é uma cura interna, uma libertação, e isso vai refletir do lado de fora em atos também. Mas não é meramente externo, até porque comportamentos podem ser gerados pelos mais diversos motivos, né? Seja culpa, seja medo, seja insegurança, mas o que Deus opera dentro da gente e transforma, nos ensina a ter a motivação correta para fazer tudo, inclusive para servi-lo e amá-lo, né? Então, assim, é bem interessante. O texto-chave do livro tá lá em 1 Coríntios e ele trata o assunto de forma incrível, são só alguns versículos, mas assim, tá tudo ali. Impressionante como a Bíblia tem resposta para tudo, né? A palavra de Deus tem resposta para nossa vida. E um trecho tão pequeno traz a solução de um problema tão complexo que a sociedade tem vivido, né? Que é esse problema com ego, com orgulho. Então vamos começar primeiro, né? Ego, eu li o livro todo sem saber direito o que era ego, né? Tinha uma visão super vaga, assim, do que era. É quem você é sua identidade, né? Como pessoa, como indivíduo. Então, ego é basicamente isso. Então, a carta aqui, esse texto está lá em 1 Coríntios, tem relação com o problema que a igreja de Corinto estava vivendo. Tinha muita divisão, facção na igreja. Por quê? As pessoas reivindicavam que o relacionamento que elas tinham tido com Paulo, ou com Apolo, ou com Cefas, que eram pregadores, né, itinerantes. Paulo fundou essa igreja, mas outros vieram depois dele. E ele fundou, mas seguiu, né, porque o ministério dele tinha a ver com a questão de evangelização e prosseguia. Só que outras pessoas vinham, isso é natural, né? E as pessoas tinham contato com esses outros pregadores e reivindicavam autoridade dentro da igreja por ter relacionamento com eles, por conhecê-los, né, por ter contato com eles. Então a gente estava vivendo muita briga e divisão na igreja por causa disso. Então Paulo manda essa carta para poder acabar com esse problema, né? Então, o texto é maior, vou colocar todo aqui, o texto inteiro, que o livro trata. 1 Coríntios 3, 21 até 4, 7. Né? É um texto só, mas um texto só que trata sobre o assunto. Vou tirar só umas partes aqui, que são as principais que aparecem no livro, para sintetizar para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Já tô na 50ª tentativa e tá difícil resumir. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Né? Ele pula de novo, agora vou pular com vocês para o final do versículo 6. De modo que nenhum de vós se enche de orgulho em favor de um contra o outro. Paulo fala aqui na carta que o motivo deles estarem brigando e a igreja está dividida é o orgulho e a vanglória. Ele traz aí, tipo, gente, vamos parar com isso.
Vocês estão muito orgulhosos, se vangloriando de nada? Porque a gente eu sou só servo, nós somos servos de Deus, estamos aqui para fazer a vontade dele, mais nada. E vamos parar com isso, vamos buscar a humildade, né? Que o orgulho só está trazendo problema para vocês. Então o autor, ele da humildade, ele puxa para a questão da autoestima, né? A humildade traz um gancho aí e vem trazendo, né, o cenário que a gente viveu um tempo atrás e o que vive hoje. Até o século XX, a sociedade dizia que a culpa pelos males que a sociedade vivia era da autoestima alta. Os crimes, a violência, assassinato, abuso de drogas tinha a ver com a autoestima alta. As pessoas se achavam muito superiores e por se achar muito superiores elas faziam todo tipo de maldade. Até o século XX. Após, mudou completamente a concepção, né? Veio a ideia de que isso tudo acontece de ruim porque as pessoas têm autoestima baixa demais. Então, se tem autoestima baixa demais, o que vai mudar isso é aumentar a autoestima. Então, todo o nosso sistema de propaganda, de marketing, educacional, de aconselhamento, sistema prisional, uma boa parte da legislação traz esse conceito no seu cerne, né? Precisa elevar a autoestima, né? Você é incrível, você é linda, você é competente, você vai conseguir tudo o que você quiser, é só você se esforçar. Então, assim, isso é massivamente trazido pra gente como forma de resolver um problema que é a baixa autoestima. O autor cita um artigo bem interessante que eu li, vai estar aqui na descrição do vídeo, né, sobre a questão da autoestima. Inclusive o nome do artigo é O Problema da Autoestima. E esse artigo ele fala que não existe comprovação de que a autoestima baixa seja problema para a sociedade em geral, né? E o artigo cita outros 3 artigos que trazem a mesma linha de pensamento. Foi um conceito que se instaurou, mas que na prática não funciona. Então a gente está imerso num conceito, numa mentira de que elevar a autoestima vai melhorar na sociedade. Na prática a gente está vendo que dá errado porque não está funcionando, né? Então, assim, essa pesquisa traz à luz essa diferença, essa contradição que a gente tem vivido, né, do problema da autoestima. Só que Paulo, né, aí ele traz a visão de Paulo. Paulo tem uma visão totalmente diferente, tanto da nossa visão tradicional, que era, tanto da que a gente tem vivido. Tá tudo fora do prumo, né, da palavra e do evangelho. Isso que ele vem trazer, e o ensinamento de Paulo vem trazer luz a que a gente precisa para poder viver a verdadeira humildade. Primeira situação, né, a condição natural do ego humano, né? Paulo fala: nenhum de vós se enche de orgulho em favor de um contra o outro. O termo que Paulo usa para orgulho aqui esse termo é incomum na Bíblia, não é muito usado, é só usado por Paulo, e esse termo se refere a algo que está super inflado, a ponto de explodir, cheio de ar, né? Esse termo tem relação com o termo Fole, da gaita de Fole. Vou botar uma imagem para vocês terem uma ideia, assim, para visualizar a analogia que ele usa. Então, assim, ele usa esse termo para se referir ao orgulho nesse trecho. E é bem interessante. O autor do livro faz uma analogia com essa expressão que Paulo usa, né? Ele faz a analogia de que o ego é vazio, dolorido, atarefado e frágil, né? Por que ele é vazio? Porque o que preenche o ego do homem, né, o nosso eu, é o senso de propósito, a singularidade da nossa vida, né? Então, e o senso de valor. Então, assim, tudo isso só existe de forma sólida em Deus. Então, qualquer coisa que pareça isso não vai preencher. Então, assim, é vazio sempre. Por quê? Porque não está cheio do que tem substância, né? Do que vem de Deus, da palavra dele, da verdade que vem da palavra de Deus. Então é vazio. É dolorido. Por quê? Porque está a ponto de explodir. Está no seu tamanho e seu formato que não era para ser. É como quando você vai pisar e sente dor no dedo. Tem alguma coisa errada, porque não é para doer. Se está doendo é porque tem alguma coisa errada, e ele está doendo para poder chamar a sua atenção para se resolver. Seja o que for o problema. A mesma coisa acontece com o ego, ele dói porque tem algo muito errado com ele. Então ele está sempre doendo porque tem algo muito errado.
E às vezes a gente fala que a gente está com sentimentos feridos, mas os sentimentos não podem ser feridos. Quem fica ferido é o ego. Ele está tão sensível, está tão dolorido, que qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer olhar, qualquer expressão, ele já sente demais, porque ele está dolorido. Então tudo vai ofender, vai magoar, vai entristecer, sendo ou não proposital. Porque às vezes o negócio nem foi pra você, você já está sofrendo por causa daquilo, né? Em terceiro lugar, ele é atarefado. Por quê? Porque ele está sempre tentando preencher, só que ele nunca consegue. Então o trabalho nunca acaba, porque a gente anseia, nossa alma anseia por isso, por ter significado para a nossa vida, ter um propósito nessa terra, né? É muito ruim você enxergar a vida como vazia e sem razão. Então a gente está sempre tentando colocar coisas, né, se preencher com coisas para poder encontrar o nosso próprio valor. Então ele é muito atarefado por isso. E ele é incansável principalmente na comparação e na vanglória. Por quê? Eu me comparo com o outro para tentar me sentir melhor, para me tentar sentir superior. Porque se eu sou igual, a sensação de igual para o ego inflado não satisfaz. Então eu tenho que me sentir superior. Então eu tento mostrar que eu sou mais que o outro, eu sou mais inteligente, eu sou mais bem sucedido, eu sou mais rico, eu sou mais bonito, eu sou mais forte. Então sempre mais. Pra quê? Pra me vangloriar de ter aquilo, me vangloriar de conseguir aquilo. Não é felicidade por conquista, é orgulho. Se você consegue mais do que o outro, você se sente bem, você se orgulha. Mas se não conseguir, você se sente mal. E você sempre se sente mal, porque sempre vai ter gente mais talentosa, mais rica, mais bonita, mais forte que você. Isso é inevitável. A gente é ser humano, a gente é imperfeito, né? Você pode até ser muito bem numa área e ter dificuldade em outra, isso é natural. Então, assim, o ego é muito atarefado, né? Lewis, ele afirma nos seus livros que o orgulho é o prazer de ter mais do que os outros. É um negócio doente, assim, doentio. Só que a gente faz isso o tempo inteiro, né? Quando a gente não é tratado. Então, assim, não é ter muito, é ter mais. Se todo mundo tivesse a mesma condição, eu nem sei como é que seria pro orgulho existir, assim, porque não dá, né? Que sustenta ele a sensação de ter mais do que o outro. E ele é frágil por quê? Porque ele tá a ponto de explodir, né? Então, assim, ele é super frágil. Qualquer coisa pode fazer o negócio fazer as coisas piorarem, né? Então ele é muito frágil por isso. É disso que Paulo está falando, quando ele fala que as pessoas estavam reivindicando o relacionamento com ele, que essas pessoas já estavam mostrando uma dose muito grande de orgulho, mas que a vida dele tinha sido transformada pelo Evangelho, ele já não encarava as coisas dessa forma, então ele vai discorrendo sobre essa transformação, ele traz a visão transformada do eu. E ele fala, né, que eu sou servo de Cristo e eu estou aqui para desempenhar uma função, e é para isso que Deus me criou. E quanto a isso, eu não me importa se ninguém me julga, não me importa com o que as pessoas acham, não me importa nem se eu sou julgado por nenhum tribunal humano. O que importa é o que Deus disse acerca de mim. O que Ele disse é que eu sou isso, eu sou filho, eu sou servo, eu sou amado. E é para isso que Ele me chamou, né, para o ministério que Paulo desempenhava no caso. Então eu tinha convicção de quem Ele era, então não importava o que as pessoas falassem dele. Aí você pode me dizer, mas Ana, o que importa é o que a gente acha, que a sociedade ensinou isso pra gente. Importa o que você acha, o valor que você dá a si mesmo. Se você acredita que você é incrível, então você é incrível. Não importa o que as pessoas dizem, mas isso também é orgulho. Porque eu tô voltando pra mim. Importa o que eu acho, não importa o que as pessoas falam. E se você exclui totalmente o que as pessoas falam, você vai excluir também a parte boa, que muita crítica é construtiva e relevante. Então você exclui também. Então você fecha os olhos para os seus problemas, os seus defeitos, as suas falhas. Mas aí Paulo continua. Aí você pensa, mas Paulo sabia quem era, isso que importava. Aí Paulo continua. Nem eu me julgo a mim. Nem eu julgo a mim mesmo. Aí você pensa, como assim? Ninguém julga, nenhum tribunal, nem ele mesmo. A realidade, né, do Evangelho é diferente, né, para variar. E ele continua, né? E eu tenho minha consciência limpa. Mas nem por isso me justifica, pois quem me julga é o Senhor. Eu não acredito, eu não vejo culpa em mim. Mas só Deus sabe plenamente se eu estou errado ou não. E se eu tiver, Ele vai me mostrar. Ou seja, você pode até achar que você tem razão, mas você pode estar redondamente enganado. Então não podemos nos sujeitar aos nossos critérios de avaliação e de julgamento, porque eles são falhos também.
não só dos outros, mas dos nossos próprios. Quem nos julga de forma perfeita, né, de forma perfeita no sentido de saber tudo, tanto as nossas ações como as nossas intenções, é Deus. Então a gente tem que submeter o nosso querer à vontade de Deus. Aí você pensa, Paulo, super bem resolvido, sabia quem era, beleza. Aí tu vai ver lá, aí o autor do livro fala novamente, lá cita 1 Timóteo 1,15, que Paulo fala assim: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí você pensa, como assim? O cara era sinistro, era incrível, conhecido até hoje. Ele fala que ele é o principal pecador. Ele não é um santo, ele não é um servo de Deus, não faz a vontade de Deus. Como que ele é pecador? Porque ele era, que eu sou, que você é. A gente tem várias qualidades, talentos, mas isso não exclui as nossas falhas, os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas, né? É esse equilíbrio, a gente saber quem é em Deus que vai alinhar a nossa vida. Então assim, ele sabia quem era, sabia que estava servindo a Deus, mas sabia que falhava também. Ele tinha muita consciência de quem ele era, isso é muito importante, porque eu falar que você é incrível, impressionante em tudo, é uma mentira, porque ninguém é, todo mundo tem problema. E o mais incrível de Paulo é que ele não associava isso à identidade dele. Os pecados e os defeitos dele não determinavam quem ele era. Porque muitas vezes a gente fala assim, fulano, qual fulano? Aquele, cachaceiro. Ciclano, quem? Ah, aquela, que fofoqueira. Tipo, a gente está rotulando, definindo a pessoa pelo comportamento. E não é isso que Deus faz. Nem Ele quer que a gente faça isso, nem com os outros, muito menos com a gente. Quem você é não tem a ver com o que você faz. Nem de bom, nem de ruim. São ações, são erros, ou são qualidades, ou são conquistas. Mas não tem a ver com a sua identidade. Esse é o problema, que a gente associa nossos erros, nossos defeitos ou nossas qualidades a quem a gente é. Quem você é? Ah, eu sou engenheiro. Essa é a sua profissão, não é quem você é. O que Paulo aprendeu aqui, mostra pra gente, é que ele aprendeu que esquecer de si mesmo é solução para você não focar tanto em você, para você não julgar a você mesmo. É se esquecer de você mesmo, não é falando que você não tem que pensar em você, né, gente? Mas assim, pensar menos em si, né? Não achar que tudo gira em torno da sua vida, do que você acha, do que você pensa, do que você sente. Não, a vida não é isso, a realidade não funciona dessa forma. Isso não tem a ver com baixa ou alta autoestima, tem a ver com o que você é realmente, não o que você acha, não o que as pessoas dizem, não o que a sociedade mostra a você, mas com o que você realmente é em Deus, quem Ele disse que você é, qual o valor que Ele disse que você tem, para que você nasceu, para que você porque você existe, e isso a gente encontra em Deus. A pessoa que esquece de si mesma, ela não mais se ofende com as críticas, porque ela olha a crítica de forma mais distante, aquilo não entra no coração dela. Ela vê, não, isso procede, eu sou assim mesmo? Não, não sou, exclui, acabou. Ah, isso é relevante? Realmente, no fundo eu sou e não tinha reparado essa questão? Ah, eu sou, então vamos tentar trabalhar. Seguiu. Não é aquela coisa que entra e dói, machuca e fere. Se acontece isso é porque a gente não está bem. E como que Paulo alcançou esse autoesquecimento, né? O autor chama isso de bendito esquecimento, porque você já não tem mais o foco em você. E tenta imaginar por um minuto, assim, eu ainda estou tentando assimilar essas verdades que são bem profundas. Tenta pensar por um minuto que você não precisa se preocupar com você o tempo inteiro. Não precisa se defender o tempo inteiro, né? O alívio que isso já traz sem internalizar, só na ideia do conceito. O que Paulo buscava, né, na vida, o que eu busco, que todo mundo busca, que você busca também, é o veredito final, de que a gente tem valor, de que a nossa vida é importante, é valiosa. Então a gente faz tudo isso para chegar nesse veredito. Só que sem Deus a gente está incansavelmente atarefado e preocupado e nervoso para poder conseguir isso, porque a gente age no intuito de o desempenho fazer. Eu me esforço muito eu estudo para conseguir, eu me embelezo, ou faço academia, ou como bem, ou me arrumo para ficar bonita. Eu não tenho um conceito de beleza interno, não.
Tudo eu preciso me esforçar para conseguir. A gente procura isso, né? Essa confirmação, esse veredito final em tudo, nas pessoas, nas situações que a gente passa todos os dias. Então é algo incansável e é insaciável, porque você nunca vai conseguir sem ele. Por quê? Ela se baseia no que eu acredito, no que as pessoas falam ao meu respeito, e isso não tem peso suficiente. Se alguém fala que eu sou bonita hoje, eu fico, eu sou bonita, fulano disse. Amanhã aquilo já passa, eu preciso que outra pessoa me diga, e eu preciso que outra pessoa me diga. Se alguém fala que eu não sou bonita, aquilo acaba com a minha vida. Por quê? Estava baseado só na opinião, nas palavras das pessoas que passam, que não tem substância. É difícil explicar isso, mas na prática é isso mesmo que acontece. Paulo descobriu o segredo disso, de não só do autoesquecimento, mas o segredo de não se preocupar com esse julgamento. Ele entendeu que o julgamento acabou, o processo foi encerrado, né? Já acabou, o veredito final já foi anunciado, né? Que foi anunciado por Deus sobre a vida dele, sobre a nossa vida. Ele ama você e eu. A gente é filho, a gente é querido, a gente é amado, a gente foi projetado, foi sonhado. Ele quis que você nascesse, ele quis que você existisse, ele tem planos para você, ele tem propósito na sua vida. Sua vida não é por acaso, você não é um aborto que deu errado, você não é um acidente, né? Pode ter sido na mente dos seus pais, mas não foi isso que Deus já tinha planejado a sua vida há muito tempo. E mesmo você não querendo, mesmo você rejeitando ele sonhou com você. Ele te dá a oportunidade hoje de se voltar para ele e viver tudo que ele tem planejado para você. E a Bíblia fala, né, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todas as outras religiões ou o curso desse mundo, ele funciona em torno de eu faço para conseguir. Eu amo para ser amado, né? É sempre troca. É sempre fazer para conseguir. Eu estudo para conseguir um bom emprego. Eu me esforço para poder ter um bom desempenho. É sempre em torno de fazer e conseguir. Só que a Bíblia não é assim. No momento que você crê, aquilo já é real na sua vida. Você já é filho. Você já é amado. Você já é aceito. A Bíblia fala, a gente é mais que vencedor. A Bíblia não fala que a gente vai lutar até vencer. Né? A Apocalipse fala que a gente vai vencer. Você vê que Deus é tão incrível que ele já fala assim, vocês vão passar um monte de coisa, vai ter os finais de tempo, as pessoas vão sofrer, vai acontecer isso, mas a gente vai vencer no final. Então, tipo assim, já tá vencido. Você já é amado, já é querido, já é vencedor, já não tem nenhuma condenação. Por quê? Porque Deus sabe que o desempenho da nossa vida tem que ser em torno disso, do que a gente já é, do que a gente já tem dele, que é o amor. Você não precisa se esforçar para ele te amar. É como, às vezes, relações que a gente tem com os pais, que é deficiente, né? Que você faz aquilo para conquistar atenção, você faz aquilo para que eles te amem mais, né? Isso é inconsciente muitas vezes. Você entra no concurso, passa no concurso, ou entra na faculdade, ou se forma, ou tem um trabalho para agradar alguém. Então, você faz para Deus já te ama. Você trabalhando ou não? Você amando ele ou não? Você sendo bom ou não, ele já ama, independente. Então, quando você reconhece, aceita, interioriza esse amor na sua vida, você tem a revelação profunda desse amor, você não vai mais, faz mais para conseguir, para ser aceito, para ser amado. Você faz porque é amado. Ele já me ama e ele me ama tanto, que eu amo ele tanto também em troca, né? Ele fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que você faz por amor, por entrega, por reconhecer que ele é tão maravilhoso, tão bondoso, e você quer que as pessoas conheçam também esse amor e essa profundidade, essa verdade que só ele pode revelar. Então não é mais fazer para, é fazer por causa, né? Fazer por amor, para agradar, para alegrar o coração dele, né? É muito profundo isso, mas é algo muito real. Até porque se o movimento de fazer para, o que você recebe é resultado do seu desempenho. Então, assim, você recebe o diploma porque você fez a faculdade, natural, né? Nossa realidade humana aqui. Mas, se você conseguisse o amor dele só quando você fosse bom, tivesse bom desempenho, ele te amaria por causa, e não é por isso.
né? Ele não te ama por nada. A gente não merece esse amor, esse poder, esse agir, esse cuidado de Deus. A gente é tão pequeno, tão... Ele não precisa da gente, mas a gente precisa dele. Mas ele ama a gente mesmo assim, né? O nosso relacionamento humano aqui é tão limitado que é difícil até de comparar com o de Deus, assim. A visão que ele tem, a perspectiva que ele usa é muito diferente. E se fosse pelas coisas que a gente faz, onde estaria a graça, né? Não é por obras, eu já falo, para que ninguém se glorie. Tudo que ele faz é de graça pra gente, é o derramar dele, a entrega. A gente pode falar, mas eu não pedi para ele morrer, mas ele quis. Porque ele sabia que você precisava e ele se entregou, ele não foi obrigado, Jesus não foi obrigado a morrer, ele em si entregou por nós, né, para nos perdoar dos nossos pecados, nos lavar, nos limpar e nos livrar desse tribunal. Tanto em questão de mundo espiritual, quanto interno também, porque a gente vive nesse tribunal, eu vivo nesse tribunal ainda, infelizmente, mas isso é só o início de uma libertação aí dele, né? E Jesus veio para morrer por nós, para nos livrar desse tribunal, para que a gente não precisasse mais ficar sujeito a ele todos os dias, num movimento incansável, interminável, de justificação, de tentativa de melhorar a autoestima, de tentativa de melhorar o comportamento pela nossa força, porque a nossa força vem dele, a nossa capacidade e tudo que tem na nossa vida de bom vem dele. A única coisa que a gente precisa é pedir a Deus que nos aceite por causa de Jesus, pelo sacrifício dele, porque através de Jesus a gente tem acesso ao Pai. Então assim, chegar diante de Deus, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, mas o sacrifício do seu Filho, eu amo, seu amor por mim, que por enviar seu Filho, é o que me dá acesso a você. Não é mais ninguém, não tem mais ninguém entre a gente. Eu vou diretamente a ti. O único mediador que a gente tem, que a Bíblia fala, né, é Jesus. Ele é o único que está entre a gente e Deus, né? Isso é muito lindo, cara. E se você se vê arrastado para esse tribunal, né, e eu já comecei a orar em relação a isso, todos os dias, né, de tentar se melhorar, tentar alcançar uma autoestima melhor, tentar se sentir melhor com você mesmo, tentar aumentar o seu ego. Peça a Deus todos os dias, volte ao Evangelho, né, todos os dias. Em tudo que você fizer, Senhor, me ajuda, me tira desse tribunal, o preço já foi pago, né, o veredito já foi anunciado, o Senhor pagou o preço e eu não tenho mais que vir para cá. Eu não preciso mais da aprovação das pessoas, não preciso mais da aprovação de tribunal algum, nem eu quero me julgar. Quanta gente se julga, né? Eu me julgo demais e me avalio demais o tempo inteiro. Isso é terrível, isso é doloroso e é muito cansativo. Se você vive assim também, você entende. Então que a gente possa ser liberto desse tribunal para viver a liberdade, para que Cristo nos libertou. A gente acha que isso é uma analogia só ao pecado, mas às vezes é muito mais profundo, né? Que as cadeias às vezes estão dentro de nós, nós somos os carcereiros, né? Como diz Augusto Cury. Então assim, que a gente não seja mais esse carrasco de si, né? Que se pune, que se obriga, porque nem os nossos padrões são os corretos, são os melhores, mas os de Deus, porque Ele nos ama e se importa conosco e a misericórdia, né, prevalece. Você pode falar, mas não é justo, eu erro, eu falho, eu peco, mas a misericórdia dele é maior do que muita coisa, o amor dele é muito maior. Então assim, cobre tudo isso, né? E ele te perdoa, ele tem o poder de te perdoar se você se arrepender e se lançar aos pés dele, né? O livro traz esse finalzinho, né? Falando pra você orar a Deus e pedir a Ele que te mostre em que você tem colocado a sua autoestima, em que você tem firmado a sua identidade, né? Que se for nas coisas desse mundo, essas coisas vazias, você vai viver nesse tribunal o resto da vida, né? Mas se você quiser mudar isso, quiser uma transformação mais profunda, quiser ver essa liberdade do autoesquecimento, que ele vai te proporcionar e vai te direcionar, né? Peça as ferramentas, a direção que ele vai te dar, eu tenho certeza, né? Busque pregações, livros que trate. Esse livro foi uma das ferramentas que eu usei para tratar o orgulho, porque se eu tivesse dinheiro igual eu tenho orgulho, eu estaria rica, né? Mas Deus está tratando, eu espero ficar pobre de orgulho muito em breve. Então assim, busque coisas, conhecimento, tem muitos livros, tem muitas coisas boas aí que possam aprender. Ore, peça aconselhamento de pessoas que passaram por isso, né? E busque a Deus, a direção dele, o tratamento dele, que penetra até o mais profundo, né? Até a divisão de juntas e medulas, como diz a palavra.
Então que ele possa, né, penetrar no mais profundo do seu coração e revelar aquilo que precisa ser curado e tratado. É doloroso demais. Dói pra caramba, você vai chorar pra caramba. Mas é necessário. Com uma ferida inflamada e machucada e antiga, né, que tá ali apodrecendo. Precisa tirar, limpar, vai doer, vai ser desconfortável, desagradável, mas é necessário para que você tenha uma cura, tenha uma transformação mais completa e viva essa liberdade que traz esse autoesquecimento que o Evangelho traz para nossa vida, né? Mais um detalhe aí. Espero que seja útil para você, como tem sido para mim. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha, gente. Desculpa, eu tento fazer vídeo curto, mas eu não consigo. Essa aqui já é a quarta tentativa e eu desisti de tentar. Vai ficar grande mesmo. Mas assim, vale a pena, que o conteúdo eu achei bem relevante. Compre o livro, vale a pena, gente, é muito bom mesmo. Que eu gostei muito, assim, foi bem relevante pra mim, um livro tão pequeno. Eu não acredito que tem tanta coisa nele. Ainda tem mais que eu vou ler de novo, mas já vou descobrir. E é isso, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Até a próxima.